Olá! Hoje a nossa aula é sobre transformações de frações e números decimais. Frações decimais são aquelas que têm denominador de 10, 100 e 1000. Para transformar frações decimais em números decimais, mantemos o numerador e acrescentamos a vírgula de acordo com o número de zeros do denominador. A fração 15 décimos. No 10 eu tenho apenas um zero, então eu vou manter o meu numerador, o 15, e vou andar apenas uma casa decimal para colocar a minha vírgula, ficando com 1 inteiro e 5 décimos. Agora eu tenho 31 centésimos. O 100 tem dois zeros, então eu vou contar duas casas decimais para posicionar minha vírgula. Mantenho 31 do numerador, conto duas casas e coloco a minha vírgula, 31 centésimos. A fração 7 milésimos. O 1000 tem 3 zeros, então eu preciso andar 3 casas decimais para posicionar a minha vírgula, ficando com 7 milésimos. Vamos aos exemplos. Vamos transformar um décimo em número decimal. Eu repito o numerador 1. E eu tenho um zero na fração decimal. Então, eu preciso andar uma casa para colocar a minha vírgula. E completo com o zero. Um zero, uma casa decimal. Nós lemos um décimo. 13 décimos. Eu repito o numerador. 13, eu tenho apenas um zero. Então, eu vou andar uma casa decimal para colocar a minha vírgula. Um zero, uma casa decimal. Eu leio um inteiro e 3 décimos. 250 décimos. Eu repito o meu numerador. Um zero, ando uma casa decimal. 25 inteiros. Eu não preciso ler os décimos, porque no décimo ficou o zero. Então, aqui eu tenho 25 inteiros. Uma casa, um zero, uma casa decimal. Vamos agora transformar as frações em números decimais. Agora, nós temos dois zeros. Então, nós repetimos o numerador, 6 centésimos, numerador 6. Eu preciso andar duas casas, porque eu tenho dois zeros. Então, uma casa, completo com o zero, duas casas, e coloco a minha vírgula. Eu preciso completar com outro zero. Então, eu tenho dois zeros e duas casas decimais. Eu leio 6 centésimos. Agora, eu tenho 12 centésimos. Eu vou repetir o meu numerador, 12, dois zeros. Então, a minha vírgula vai andar duas casas. Uma, duas, vírgula. Preciso completar com zero. Esse zero indica que não há inteiros. Então, eu tenho dois zeros e duas casas decimais. 12 centésimos. Agora, eu tenho 325 centésimos. Eu vou repetir o numerador, 325. Tenho dois zeros, então minha vírgula vai andar duas casas. 1, 2, vírgula. Nesse caso, eu tenho 3 inteiros e 25 centésimos. Agora, nós temos as frações decimais com denominador 1000. Então, eu tenho 9 milésimos. Eu vou repetir o meu numerador e eu tenho 3 zeros. Então, a minha vírgula precisa andar 3 casas. 1, 2, 3, vírgula. E completo com o zero. Toda vez que eu não tenho um número ocupando essa casa decimal, eu preciso acrescentar zero. Então, 3 zeros, 3 casas decimais, 9
milésimos. 152 milésimos. Eu repito o meu numerador, 152. 3 zeros, eu preciso andar 3 casas. 1, 2, 3, vírgula. Completo com o zero porque não tem inteiro. 152 milésimos. 3 zeros, 3 casas. 2.365 milésimos. Então, eu vou repetir o meu numerador. 3 zeros, eu vou ter que andar 3 casas para colocar a minha vírgula. 1, 2, 3. Então, nesse caso, eu tenho 2 inteiros e 365 milésimos. Para transformar o número decimal em fração, escrevemos o número sem a vírgula, que será o numerador, e o denominador será 10, 100 ou 1000, dependendo do número de casas após a vírgula. Vamos transformar 8 décimos em fração decimal. 8 décimos tem apenas uma casa decimal, então meu numerador será 8 e o denominador terá apenas um zero, então será 10. 8 décimos. 65 centésimos tem duas casas decimais, então eu mantenho 65 sem a vírgula e o denominador é 100, porque tem 2 zeros, duas casas decimais, 2 zeros, 65 centésimos. 47 milésimos, nós temos 3 casas após a vírgula, então nós teremos 3 zeros no denominador. Mantemos o 47 sem a vírgula, milésimos, porque temos 3 casas decimais, 47 milésimos. Vamos aos exemplos. Então, aqui eu tenho 7 décimos. Para transformar em fração decimal, eu vou repetir o número que eu tenho, que é o 7, e eu tenho apenas uma casa. Então, são 7 décimos. A própria leitura do número já me dá a dica. 7 décimos, 7 décimos. Agora, eu tenho 2 inteiros e 7 décimos. Vou repetir o número que eu tenho sem a vírgula. Uma casa depois da vírgula, então é 10. 27 décimos. Agora, eu tenho 16 inteiros e 2 décimos. Vou repetir o número que eu tenho sem a vírgula, uma casa decimal, então eu tenho 10. 162 décimos. Uma casa decimal, apenas um zero no denominador. Denominador 10. Vamos transformar os números decimais até a casa do centésimo em frações decimais. Então, agora note que nós temos duas casas. Então, eu vou repetir o número que eu tenho sem a vírgula, duas casas, então 2 zeros. Então, 100. 5 centésimos. A própria leitura do número 5 centésimos já me dá a dica da fração. Agora, 25 centésimos. Vou repetir o meu número, duas casas depois da vírgula, 2 zeros. Então, 100, 25 centésimos. Agora, eu tenho 3 inteiros e 56 centésimos. Vou repetir o meu número sem a vírgula, duas casas depois da vírgula, então, 2 zeros. 100, 356 centésimos. Agora, vamos transformar os números decimais com casas até o milésimo em frações decimais. Então, agora eu tenho 3 casas, então eu vou acrescentar 3 zeros no meu denominador. Então, eu repito o número sem a vírgula e 3 zeros. Então, é 1000, 1 milésimo. A própria leitura já me indica 1 milésimo. Agora, eu tenho 582 milésimos. Vou repetir 582, 3 casas, 3
zeros. 582 milésimos. A própria leitura já me dá essa dica. Agora, eu tenho 3 inteiros, 654 milésimos. Então, eu vou repetir o meu numerador e vou acrescentar 1, 2, 3 casas, 3 zeros. 3.654 milésimos. E por hoje é só. Te vejo no próximo vídeo.